No vídeo passado eu falei para vocês da crise hipertensiva e de como é importante, diante de alguns sintomas ou de valores de pressão alta, procurar imediatamente atendimento médico. Hoje eu vou falar para vocês de alguns cuidados que você deve tomar antes de medir a pressão arterial. São dicas importantes que eu tenho certeza que você não conhece, que vão te ajudar a medir a pressão da forma mais correta possível. Mas antes, se você não é inscrito no canal, clica aí e se inscreva e aperte também o sininho das notificações para receber os próximos vídeos em tempo real. Eu sou o professor Evandro Queiroz e esse é o canal Educação e Saúde. Tem muita gente que acha que para medir a pressão arterial não precisa de fazer nada. Chega numa farmácia ou chega num determinado lugar e pede para a pessoa medir sua pressão arterial. Ou mesmo dentro de casa, se você tem o seu aparelho, você está ali na sua rotina, senta e mede a pressão. Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar antes de medir a pressão arterial, porque senão aquele valor que você mede pode não ser o real. Fique atento a essas dicas. A primeira delas diz respeito à atividade física. Se você fez uma atividade física que a gente considera de moderada ou intensa, você deve esperar 90 minutos antes de medir a pressão arterial. Só que como que eu sei se a atividade que eu fiz foi intensa ou não? Já que a gente tem pessoas que conseguem correr muito e são atletas e tem gente que às vezes não consegue fazer nenhuma caminhada. Para você, o que você deve ficar atento é o seguinte: qualquer atividade física que você faça, mesmo que seja uma caminhada de deslocamento da sua casa até lá no posto de saúde, que te deixe ofegante, cansada, sem conseguir conversar, isso significa que foi uma atividade pesada. Se a atividade que você fez, esportiva ou não, te deixou ofegante, significa que para medir a pressão arterial, você precisa esperar pelo menos 90 minutos, ou seja, 1h30, para que a sua pressão volte para o valor normal e seja mensurada. Esse é o primeiro cuidado que você deve ter. Se você é fumante, existe um outro cuidado que você deve ter. Nos 30 minutos antes de você medir a sua pressão arterial, não é indicado que você fume. O cigarro, quando ele entra no seu organismo, ele faz a parede das suas artérias endurecer e o valor da pressão arterial que vai ser medido imediatamente após o uso do cigarro não é o valor correto. Então, se você fuma, espere 30 minutos desde o seu último trago para que você faça a mensuração da sua pressão. Outra dica diz respeito ao consumo de alguns alimentos e de algumas bebidas. Não é indicado que você meça a sua pressão arterial menos de 30 minutos depois de uma grande refeição. Por exemplo, você acabou de almoçar e mediu sua pressão arterial. É importante que você espere 30 minutos após as grandes refeições para você medir a sua pressão. Outra coisa, se você consumiu café, espere também 30 minutos para medir a pressão arterial. E se fez o consumo de bebida alcoólica, também espere esses 30 minutos. Em relação ao álcool, é ideal que você nem beba no dia que você for medir a sua pressão arterial. E tem uma que parece engraçada, mas que é muito sério, é que você não deve medir a pressão arterial estando com a bexiga cheia. E aqui não é aquela bexiga cheia que você não está conseguindo nem segurar, não. Antes de medir a pressão arterial, o ideal é que você esvazie a sua bexiga, mesmo que ela não esteja completamente cheia, porque isso vai fazer com que o valor da sua pressão arterial esteja mais próximo do que é a realidade. Vocês estão vendo que são coisas simples que você pode ficar atento antes de medir a sua pressão arterial para ajudar no controle dela. Se você tomar esses cuidados que eu te disse, aquele valor da pressão arterial que você vai medir será muito parecido com o que é real. E agora chegou a hora de sua participação no canal. Conta para mim aí nos comentários se você sabia de todas essas dicas que você tem que tomar cuidado antes de medir a pressão arterial. Ou se tem outra coisa que você costuma fazer antes de medir a pressão arterial que você acredita que dá certo. Agora, dá um like aí no vídeo e divida esse vídeo com todos os seus amigos. Como eu já disse, esse é um assunto que todo mundo deve ficar por dentro. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.